Louvo o nome de Deus pela bênção que significa abrir a sua palavra. Uma das atividades que toma meu tempo todo é escrever. Estou escrevendo o comentário homilético da Bíblia, capítulo por capítulo. É um trabalho intenso, trabalho de manhã, de tarde, de noite nesse material. Qual é a diferença entre um comentário homilético e um comentário exegético? O comentário exegético se preocupa na análise do texto. O comentário homilético toma o texto e, respeitando a análise exegética, tenta tirar as ideias do texto para a pregação. Tenta tirar as ideias que podem ser aplicadas na vida diária, na experiência hoje. Tenta fazer uma ponte entre o mundo e o tempo em que a Bíblia foi escrita e hoje. Tenta resgatar as verdades antigas e aplicá-las para a vida hoje. Então, neste comentário eu estou tentando, vai ser uma bênção, um material extraordinário nas mãos dos pregadores que vão encontrar ideias homiléticas nesse comentário para elaborar seu próprio sermão. Hoje eu vou tomar um texto para mostrar para vocês como do texto sai a mensagem. Eu não vou pregar o que eu imagino. Eu vou pregar o que Jesus queria dizer, o que Jesus queria ensinar naquele tempo quando isto aconteceu. O texto para esta manhã está no capítulo 8 de São Mateus, versículos 23 ao 26. Constantemente voltarei ao texto e nesse momento sairá a minha imagem da tela. E entrará o texto porque eu quero levar constantemente vocês para o texto bíblico. Para começar, vou ler o texto todo, do 23 ao 26. O texto diz assim: Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Esse é o texto. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: em primeiro lugar, todos os incidentes registrados na palavra de Deus, todos os milagres, todas as histórias, têm um primeiro propósito: narrar o incidente, narrar o milagre. Mas tem um segundo propósito: ensinar lições que te ajudem na vida espiritual, na vida diária, nas lutas que você enfrenta cada dia. Então vou tentar fazer isso com o texto. E quero que você imagine o Senhor Jesus falando para você, tentando dizer alguma coisa para você esta semana através do texto bíblico. O texto começa dizendo, vamos de novo na tela: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Primeiro pensamento desta manhã: seus discípulos o seguiram. Um discípulo é alguém que segue Jesus. Por que segue? Para que segue? Para aprender do mestre, com o propósito de chegar a ser igual ao mestre. Discípulo é quem segue o mestre para aprender dele
e ser igual a Ele, ser semelhante a Ele. Quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Uma das coisas mais cruéis que o pecado fez foi separar-nos de Deus, afastar-nos de Deus. E ao afastar-nos de Deus, o caráter de Deus que se refletia na vida de Adão e Eva se desfigurou. Hoje somos uma caricatura do caráter de Deus. Às vezes um remédio grotesco do caráter de Deus. Hoje nós somos nem a sombra do que era Adão e Eva. E quando mais nos distanciemos de Deus, mais se desfigura o caráter de Deus em nós, mais sofremos, mais fazemos sofrer as pessoas que estão ao nosso lado, nos machucamos, nos ferimos e nos desesperamos. Qual é o propósito do Evangelho? Trazer você de volta ao Pai, trazer você de volta a Jesus. Para quê? Para que teu caráter volte a ser como era o caráter de Jesus. Um discípulo é aquele que segue Jesus para aprender de Jesus com o propósito de ser cada dia mais semelhante a Jesus. Agora, quando João vê os remidos nos últimos tempos, diz que viu que os remidos seguem o Cordeiro por donde quer que ele vai. Ou seja, se lá nos céus os remidos seguem o Cordeiro, é porque nesta terra eles aprenderam a seguir o Cordeiro. Quem nesta terra não segue o Cordeiro, como poderá segui-lo lá nos céus? Por isso temos que nesta terra aprender a seguir a Jesus. Agora, que coisa é seguir a Jesus? Uma velhinha no Nordeste brasileiro um dia me fez uma pergunta: pastor, eu não entendo. O senhor fala seguir a Jesus, mas como é que você... Jesus já não está, eu não posso ver ele. Como é que vou seguir Jesus? É simples. Você quer de uma maneira prática seguir a Jesus? Quando você ora todos os dias, constantemente. Você caminhando, está orando. Você dirigindo seu veículo, está orando. Em lugar, quando alguém fecha você no trânsito, em lugar de dizer, ei, você fala para Jesus: Senhor, olha o que acaba de fazer esse rapaz. Quase que eu bato. Você não se separa de Jesus. Você conversa com Jesus. Conta o que você sente, o que você tem. As suas indecisões. Abre o coração. Chora com Ele, grita com Ele, ri com Ele. Quando você faz isso, quando você aprende a fazer isso, às 24 horas por dia, e aí vou dizer, pastor, como que 24 horas? E a que hora como? A que hora tomo banho? A que hora durmo? Pois você tem que aprender a comer com Jesus, a tomar banho com Jesus, a dormir com Jesus. Você tem que fazer de Jesus, como os discípulos faziam. Jesus, no tempo de Jesus, os discípulos fisicamente iam com ele para aqui, iam com ele para lá, não se afastavam dele. Nesta terra, Jesus fisicamente já não está conosco, mas por onde ele vai, nós podemos ir. Como? Através da oração, através do estudo da palavra de Deus todos os dias e através da testificação. Quando você sai para buscar uma pessoa e trazê-la a Jesus, aí você está participando da missão. Quando você faz essas três coisas, está seguindo Jesus.
Agora, se você não faz essas três coisas na vida, não está seguindo a Jesus. Você não acha que seguir Jesus é ir uma vez por semana à igreja? Isso é parte. E durante a semana, até jogando bola, futebol, você pode seguir Jesus. Tudo que você faz, deixa Jesus na tua vida, deixa Ele participar da tua experiência. Então você é um discípulo de Jesus. Agora, vamos voltar ao texto para ver a outra ideia. Jesus entrou no barco, seus discípulos o seguiram. Maravilha. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Meu querido, quando você segue Jesus, quando Jesus está contigo, você acha que não vai ter problemas na vida? Você acha que tudo vai ser maravilhoso? Não. Jesus estava com seus discípulos aquela noite? Estava. Houve tempestade? Houve. Jesus nunca te prometeu que enquanto você viver neste mundo não vai ter problemas se você entrega a vida para Ele. Quando em meio da vida você perde um ser querido fica enfermo, teu casamento anda mal, teu filho se meteu nas drogas, você perde o emprego, a tua empresa está indo para baixo. Você não acha que Deus te abandonou? Deus nunca te prometeu que se você o seguir, que se você for seu discípulo, não vai ter problemas. Não, essa promessa Deus nunca te fez. O que Ele prometeu é que em meio do problema, você nunca estará sozinho. E qual é a diferença, pastor? Se eu sigo Jesus, vou ter problemas. Se eu não sigo, também vou ter problemas. Qual é a vantagem de seguir Jesus? Muito, querido. Porque quando você está sozinho, sem Cristo, e o problema chega, você se desespera. Você não sabe o que fazer. E muitas vezes pega um revólver e se dá um tiro. Mas quando você segue Jesus, em meio do problema, você sabe aonde ir. Você sabe no peito de quem chorar. Você sabe o que fazer. Deus te ama muito. Em meio desta multidão aqui presente, e com as pessoas que estão assistindo a mensagem online, tem gente ferida. Sabe, uma das coisas, eu estava dizendo isso na igreja, na manhã, na outra igreja onde preguei. Aqui no Brasil, temos uma maneira de nos cumprimentar muito interessante. Ei, tudo bem? Tudo bom. Ei, tudo bom? Tudo bem. Nada está bem. Você sabe que dentro nada está bem. Mas sai na luta da vida. Ei, tudo bem? Tudo bom. E você está machucado por dentro. As feridas que mais doem na vida não são aquelas que sangram. São aquelas que não sangram. Eu estava uma vez no Equador, pronto para sair para a pregação. Escorreguei na banheira, caí e bati na tina com a cabeça e desmaiei. Estava sozinho, ninguém sabia. E com o meu corpo, eu tampei o ralo. E a água, que já estava aberta a ducha, a água começou a subir. E quando a água me chegou no nariz, eu acordei. E me levantei de algum jeito,
e fiz o que todos fazem. Não fiz nada, graças a Deus estou bem. Porque não sangra. Mas eu me comecei a sentir mal. De todas maneiras, o pastor já vinha para me pegar no hotel, eu troquei de roupa, me vesti. E quando estou saindo do elevador já para me encontrar com o pastor, me desmaiei de novo. E o pastor me levantou. O que acontece? Vamos no hospital. Não, falei, já a igreja está esperando, vamos pregar. E fomos para lá. E quando estou saindo do carro já para a pregação, me desmaio de novo. E aí já me levaram correndo para o hospital. E o médico disse, pastor, se não chega aqui agora, estava morto. Mas não tenho nada. Não tem nada por fora. Mas tem um aneurisma. Mais 15 minutos ninguém salvava você. E ele me disse uma coisa que nunca esqueci. Pastor, não se preocupe muito pelas feridas que sangram. Preocupe-se por aquelas que não sangram. E nesta manhã, tenho certeza absoluta que mais de um de vocês está sangrando por dentro. Ninguém sabe, ninguém conhece, mas você sabe as lutas que enfrenta, os dramas que enfrenta. Você sabe que entrou esta manhã aqui na igreja com a esperança de que Deus falasse para você alguma coisa, de que Deus começasse a curar suas feridas. E eu te digo uma coisa, Deus, através da sua palavra, está chegando a teu coração e vai curar a tua ferida. Ele nunca te prometeu que se você o seguir, não vai ter tempestade na tua vida. E a história bíblica que eu li mostra isso. Aí estavam os discípulos com Jesus e tinha tempestade. E não diz só tempestade, muito forte. Uma tempestade, quando chega a tempestade, o sol desaparece, as nuvens negras aparecem, trovões, relâmpagos. Você fica com medo, você não sabe aonde ir. E quantas vezes nesta vida chegam momentos assim, em que não podemos, ou nos perguntamos, o que mais faço para salvar meu casamento? O que mais faço para tirar meu filho da droga? O que mais faço para salvar meu filho que dia a dia vai se afundando na miséria? O que faço para vencer as cadeias de hábitos perniciosos que me destroem? O que faço para salvar minha empresa? O que faço para salvar meu emprego? Onde está Jesus? Quando a dor chegar ou bater a porta do teu coração, nunca se pergunte onde está Jesus, porque Jesus está onde sempre esteve, a teu lado. Pergunte-se você, onde estou eu? Não é Jesus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Jesus. Jesus estava com eles, e eles foram desesperados, e falaram, Senhor, salva-nos. E o texto diz, e Jesus dormia. Por quê? Não tinha por que temer, porque ele estava em paz com seu Pai. Jesus não tem uma palavra de ânimo. Vejam o texto, ele tem uma palavra de repreensão. Vejam o texto, que diz então, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo, Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou-lhes,
por que vocês são tão medrosos? O problema não era a tempestade, o problema era o medo, não era a tempestade. O medo te paralisa, o medo te anula, o medo te faz sentir incapaz, o medo te destrói. Vocês sabem que eu trabalhei na Amazônia há muitos anos. Estava atravessando o rio a nado, pensando que era fácil. E o rio trazia uma corrente que eu não via. E a água me começou a levar. E eu dava braçadas e me desesperava e clamava, Deus me ajude. E finalmente me segurei quase na beira do rio, de uma árvore, de uma rama, me segurei aí. Os irmãos indígenas vieram, me resgataram. E o chefe, o cacique da tribo, disse para mim algo que nunca esqueci. Pastor, quando outra vez passar por uma circunstância assim, pense uma coisa: se eu me desesperar, estou morto. Se eu me desesperar, estou morto. Porque no desespero, você vai fazer sempre o que você fez agora: dar braçada para todo lado. Esse não é o remédio. Como vai lutar contra a correnteza? Mas se você mantiver a calma, deixe que a própria água vai levar você para a beira do rio. Meu querido, não se desespere. Você tem um Deus que não conhece derrota. Você tem um Deus que conhece você pessoalmente. Neste momento, Ele conhece tuas lutas, tuas tristezas, tua dor, tuas lágrimas. Ele te ama. Ele sabe o que você está enfrentando. E a sua palavra esta manhã para ti é: filho, não seja medroso, não tema. Eu estou aqui, eu estou a teu lado. Você não pode me ver, mas eu estou aqui. Não desespere. Deixa que o tempo acomode as coisas.